Fala aí, galera, tá aqui de novo eu, professor Rosante, e a ditadura militar, para a gente acabar com esse papo hoje de ditadura militar no Brasil, com o último presidente que governou o Brasil no regime militar, um senhor chamado João Batista Figueiredo, de 1979 a 1985. Esses 6 anos, lembra que ele ganhou um ano bônus por conta dos pacotes de abril, e ele vai governar 6 anos para terminar com aquela abertura lenta, gradual e segura. E ele era um presidente da linha de governo castelista, ele era um castelista, tá aqui ó, castelista. Esse cara aqui, o João Batista Figueiredo, vai ter um problema logo de cara, que já na verdade é um problema herdado do governo Geisel, que é a discussão da anistia. Porque com o fim do AI-5, com a revogação do AI-5, os caras que tinham ido embora do Brasil, as pessoas que tinham se exilado, querem voltar. E querem voltar discutindo anistia. E eles queriam uma anistia que eles chamavam de ampla, geral e restrita. Ou seja, eles julgavam uma anistia pela metade se eles conseguissem voltar sem os crimes políticos, mas se os caras que tinham torturado eles, se os torturadores do governo tivessem liberdade e não fossem julgados. Então eles queriam um modelo de discussão que era: a gente volta e a gente quer que esses caras sejam punidos, porque afinal de contas eles abusaram do poder. Só que, você tá falando do João Batista Figueiredo, um cara que, na verdade, não tinha a mínima paciência para discutir política e que é autor de algumas frases bem polêmicas. Frases do tipo: logo que ele foi assumir o governo, perguntaram se ele ia continuar com o processo de abertura política no Brasil. E ele falou que sim, que na mão dele o Brasil ia se tornar uma democracia, nem que fosse na marra. E aí perguntaram: e quem for contra? Ele: eu prendo e arrebento. Ou seja, não sei se ele entendeu direito qual é o conceito de democracia, né? Mas o mesmo presidente que chegou a falar que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. O mesmo presidente que no final do governo falou que ele não governaria o Rio de Janeiro porque ele não estava ficando louco e que ele iria literalmente levar de Brasília só as mulheres dele, que eram as éguas que ele criava e que dava nome para cada égua de mulher. A gota d'água, quando ele terminou o governo, ele falando que ele ia parafrasear um outro presidente, que alguns saíam da vida para entrar para a história, que ele ia sair da história para viver a vida dele. Ou seja, que eram para esquecê-lo. O Figueiredo, esse cara sem papa na língua, sem filtro nenhum, ele não vai pegar o caminho mais difícil para governar. Ele não quer uma briga com os militares, até porque você vai punir os caras que torturaram, militar aponta para cima. Você vai falar assim: quem mandou? Todo mundo vai apontar para cima e vai chegar lá na cúpula. E ele é um da cúpula. Então ele não vai querer arrumar dor de cabeça. Sabe o que ele faz? Falou assim, ó: anistia geral para todo mundo. Para quem foi perseguido e lutou contra o governo, a gente apaga a ficha. E para quem agiu a favor do governo, porque o governo estava mandando. Então, já que era um regime de exceção, é exceção para todo mundo, ninguém vai ser punido. Só não seria anistiado os crimes de sangue. Ou seja, pessoas que tinham cometido atos contra o governo brasileiro, tinham matado pessoas, atos de literalmente comprovados de crimes de sangue, esses não seriam anistiados. O resto, todo mundo ia ser anistiado. O que no Brasil não foi satisfatório, porque muita gente queria literalmente que os militares pagassem pelos crimes da ditadura militar, coisa que até hoje não aconteceu, mas foi o possível, né? Porque dentro daquele clima de abertura era o que dava. Então muita gente acabou aceitando porque é o que ia rolar. E aí o cartaz da anistia aqui demonstra: não queremos anistia a liberdade pela metade, anistia ampla, geral e restrita. Esses caras têm que ser punidos. Mas não foram. Correram campanhas de artistas, pessoas públicas indo para as ruas para falar: ó, a gente quer anistia. A anistia tem que ser como tem que ser. Os militares têm que ser julgados. Eles não podem ficar ilesos. Mas não aconteceu. E aí uma charge aqui, tirando bem um sarro disso, né? Olha só, um militar aqui de pijaminha, aposentado, com uma bolsa cheia de crânio e um guarda-chuva da anistia escapando da justiça. Que é bem isso. Ninguém foi julgado no Brasil, nenhum militar foi punido. Então todas as torturas e crimes cometidos aqui no Brasil contra, inclusive, as leis que eram criadas pelos militares, passaram batidas. Nenhuma pessoa vai ser culpada por essas questões. Tudo bem? Mas não vai achando que essa abertura foi tranquila assim. Teve só manifestação e beleza. A linha dura ainda tentava gerar pânico, ainda tentava gerar desespero no Brasil. E para isso ela começou a apelar. A reação da linha dura foi começar a espalhar bomba em lugares estratégicos para falar que na verdade essas bombas eram a ameaça de esquerda, o fantasma comunista e que os militares ainda tinham que continuar no poder.
Eles colocavam, por exemplo, bomba em banca de jornal. Tá aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui. Bomba em banca de jornal. Eles mandaram bomba para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para a sede da OAB aqui, ó, que acabou explodindo na mão da secretária, que morreu. Não era uma bomba para estourar, para explodir o prédio, mas era uma bomba para gerar ali um impacto, um pânico, e óbvio que a gente estivesse muito perto da bomba e acabar falecendo. E aí você acabou tendo, literalmente, o desvendar dessas bombas misteriosas num atentado que rolou no Rio Centro, que era um lugar de eventos no Rio de Janeiro, em 81. Literalmente, em 1981, no Rio Centro, você teve esse carro aqui, um automóvel Puma, explodindo com 2 militares dentro. Era o dia 1º de maio, dia do trabalho, comemoração do dia 1º de maio, estava tendo um show ali no Rio Centro, que era um lugar de eventos, e vários artistas, vários cantores se apresentando. E 2 militares foram deixar esse carro com uma bomba dentro para estourar na saída do show e gerar um pânico. Gera pânico mesmo na saída do show, para todo mundo sair correndo e tal, e essa coisa toda. Só que por algum motivo o plano deu errado e a bomba estourou enquanto eles estavam no carro. E aí tinha um motorista e o outro com a bomba no colo. Resultado, a bomba estoura dentro do carro com eles ainda ali. Um morre, o outro fica gravemente ferido. E aí, obviamente, o show tá rolando. Aí veio perícia, aí veio imprensa, aí os caras bateram foto. E aí a perícia comprovou que a bomba estourou do lado de dentro do carro. Então não foi uma bomba implantada no carro para pegar os militares e matar 2 militares, como foi a versão inicial do governo. Não, ficou claro que eram os militares que estavam carregando a bomba para colocar em algum canto. E aí ficou muito desmoralizada a linha dura. Tanto que o Figueiredo foi obrigado a tirar todo mundo da linha dura do governo para conseguir ainda terminar esse governo de forma mais amena, mais tranquila. Porque a situação aqui foi bizarra. Esse atentado do Rio Centro foi a coisa mais absurda que os militares tentaram fazer e que o tiro saiu pela culatra, literalmente. A bomba explodiu no colo dos militares. Ok? Mas ele vai ter problemas maiores. Na mão dele começa a década de 80, que na história do Brasil é chamada de a década perdida. Porque literalmente, os anos 80, a economia brasileira ela vai cair num buraco, numa cratera monstruosa. Tudo começa com o segundo choque do petróleo. Revolução Islâmica lá no Irã. Ayatollah Khomeini derruba o governo mais moderno, mais moderado do Irã e começa a dizer que os norte-americanos são um grande satã, que os americanos então deveriam literalmente ser punidos pelos crimes que eles realizavam contra outras nações, e isso gerou um choque na produção de petróleo, ou seja, uma explosão no preço do barril, e aí lá vai o barril de petróleo explodir, e aí, meu amigo, o Brasil que fez o segundo PND para aquecer a economia, para manter a economia aquecida e evitar uma queda brusca, vai se arrebentar. A inflação brasileira vai explodir por conta desse segundo choque do petróleo, dessa segunda crise do petróleo, tá? Você vai ter uma inflação que vai disparar e que não há mais controle, tá? Dá uma olhada no índice inflacionário em 79 aqui, ó, tá vendo? Quando começa o governo do nosso amigo Figueiredo, tá? E olha onde ela termina aqui, ó, em 85. A inflação aqui em 79 estava batendo aqui na casa de mais ou menos, se você for puxar aqui, ó, uma linhazinha, tá? Uns 60%, um pouquinho mais, vamos colocar uns 75%, tá? Olha onde ela está batendo aqui, ó, quase 250, você pode pôr aí uns 240, 245, tá bem lá em cima. O negócio foi desesperador. Ou seja, nesse momento, a inflação do Brasil sai do controle. 270% ao mês era uma coisa bizarra, era brutal. É um negócio assim descabido, nenhum governo conseguiria controlar. Olha para onde foi a dívida externa brasileira, olha onde a dívida externa bateu. Olha aqui no começo do governo dele, em 79, o valor da nossa dívida externa, e olha aqui em 85, no final. Tá vendo? Vamos lá de novo. Ó. Dívida externa aqui, 79. Estava ali na faixa dos seus 50 bilhões, 50 e poucos bilhões. E olha aqui, ó, dá uma olhadinha. 85, tá lá na casa já, ó, dos cento e tantos bilhões. Quase, beirando ali, vamos colocar uns 105. Ou seja, é a dobra da dívida externa. O Brasil, em um governo, dobrou a sua dívida externa. E a gente está falando de bilhão. Economicamente, o governo dele é o começo da cratera, que é a década de 80. O Brasil vai se enfiar numa cratera sem tamanho e só vai conseguir sair dessa crise com um plano real. É um negócio desesperador. A gente vai, obviamente, pegar empréstimos do FMI, por isso que nossa dívida externa explode, para tentar, literalmente, evitar uma crise maior. Mas foi impossível, era impossível evitar essa crise. Ainda dentro desse momento,
Com uma moeda desvalorizada, com uma inflação desse tipo, todo mundo que plantava alguma coisa queria exportar. Ninguém queria vender produtos, seus commodities aqui dentro. Todo mundo queria exportar para ganhar mais dinheiro, óbvio. Nossa moeda desvalorizada dia a dia. Então, o Figueiredo foi obrigado a criar uma campanha que foi a Plante que João Garante. O que foi essa campanha do Plante que o João Garante? Ele dizia que o governo militar, tá? Esse era o slogan, Plante que o João Garante. Ele dizia que o governo militar ia incentivar a pequena propriedade, os pequenos produtores, para que esses caras tivessem garantia de apoio para o seu plantio e que depois eles pudessem vender a alimentação, ou seja, o alimento aqui dentro. Era então uma forma de abastecer o mercado interno sem ter que pressionar os caras que exportavam os grãos para fora. Ou seja, era uma maneira de tentar evitar uma crise de abastecimento. Tá? Só que a campanha do Plante que o João Garante acabou não funcionando tão bem. Tá? O Brasil teve realmente carestia de alguns alimentos e escassez de alguns produtos. Nesse momento, carne bovina era caríssima. Leite, derivado de boi era caríssimo. Queijo, leite, carne bovina era absurdo. O Brasil era o maior exportador de carne e não tinha carne aqui dentro. Faltava carne. Tá? Era uma coisa assim estúpida. Por quê? Porque os criadores de gado eles preferiam esperar o momento certo para abater o gado e exportar com um dólar mais forte do que vender aqui dentro, que para eles não valia a pena. Criou-se até uma expressão na época que era engordar o boi no pasto. Ou seja, deixa o boi no pasto, põe no pasto e espera. Uma hora, a hora certa a gente vai lá e abate. Essa é a questão. Tudo bem? E aí você vai ter as discussões já realmente para o final do governo. Medidas políticas, você vai ter primeiro o governo tentando evitar que a oposição saísse muito fortalecida desse processo de redemocratização. Então, eles vão acabar com o bipartidarismo e criar o pluripartidarismo. Você já entendeu que na Lei Falcão o governo não queria que o MDB ganhasse com ampla vantagem e tomasse todos os cargos no Congresso. Então, para evitar isso, o que você faz? Em vez de você deixar toda a oposição concentrada num lugar só, você pulveriza essa oposição. Você vai literalmente pulverizar essa oposição em 1979, criando o pluripartidarismo. Ou seja, logo no primeiro ano o Figueiredo fala assim, vai voltar a ter um monte de partido. Porque ele sabia que o Arena ia literalmente mudar de nome e se manter coeso. E foi o que aconteceu. O Arena, Aliança Renovadora Nacional, vai sair desse nome que estava marcado por ser o Partido dos Militares e como o brasileiro tem memória curta, eles vão mudar o nome para PDS, Partido Democrático Social. E aí, acabou. O Arena morreu. E aí o MDB, que era a oposição concedida que concentrava todo mundo que queria a abertura, vai virar a grande massa do MDB, vira o PMDB, porque para eles não era interessante perder o nome. Então eles vão criar o P na frente e Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Só que do PMDB vão sair algumas dissidências, que vão formar o PP, que é o Partido Popular, o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, tá? Que era o antigo partido do Vargas, e que houve até uma briga por conta dessa legenda. Tanto que a turma do Brizola, que queria a legenda do PTB e não conseguiu, acabou fundando o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, e saiu também daí a turma do PT, que vai ser fundada nesse momento. Então a oposição se pulveriza, e aí facilita então para o Arena conseguir sobreviver nesse processo de abertura. Com outro nome, com outra cara, ele consegue sobreviver. Você também vai ter nesse momento as greves do ABC explodindo e gerando algumas lideranças que daqui a pouco na política vão ganhar força. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que era um partido composto por intelectuais, marxistas, precisava de alguém do povo, alguma liderança popular. Olha o nome, Partido dos Trabalhadores. E aí eles vão atrás de um cara que era líder sindical dos metalúrgicos no ABC, região das cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano, ali próximas da cidade de São Paulo, ao redor de São Paulo. Essa zona do ABC paulista, que você concentrava um monte de montadora, Ford, Volkswagen, General Motors, todo mundo ali. Então, esses caras estavam sendo literalmente pressionados por conta de péssimos resultados econômicos, ameaça de demissão em massa, e aí você começa a ter as greves, mesmo contra a lei ainda não permitia a greve, mas os caras ignoram a lei e já vão para a greve. E olha esse cara que está liderando a greve aqui, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Luiz Inácio Lula da Silva, que começa a despontar aí como um líder das massas e que vai ser convidado pelo PT para fazer parte da fundação do partido, o Partido dos Trabalhadores. Porque ele era o cara, ele era a voz do povo que ia fazer essa ponte entre os intelectuais do PT e a massa trabalhadora mesmo. Tudo bem? Essas greves do ABC que vão durar de 78 a 80 vão inclusive levar o Lula para a cadeia. Ele vai ser preso por um tempo, mas sem grandes acusações maiores ele acaba sendo solto. Você também vai ter nesse momento o futebol atuando. E aí, graças a um cara,
vai ser criada dentro de um clube de futebol de São Paulo a chamada Democracia Corintiana, que nasce no Corinthians, que era o clube mais popular da cidade de São Paulo e um dos mais populares do Brasil, que tinha um estigma de ser o clube do povo. Vai aparecer um cara que era simplesmente esse cara aqui, um dos maiores inteligentes, um dos maiores craques e realmente gênios do futebol que já pisaram num gramado nos campos do Brasil. Esse cara aqui era fora da curva. Ele era formado em medicina pela USP Ribeirão Preto, jogando futebol em alto nível. Chegou à seleção brasileira, um craque chamado Sócrates. O Sócrates foi a cabeça da democracia corintiana. Esse cara muito engajado, muito politizado, e ele falava o seguinte: a gente não pode, em hipótese alguma, pensar que o futebol serve só para alienar, porque o futebol pode ser usado para conscientizar. E ele, que era chamado de doutor, vai ser o cabeça da democracia corintiana e vai juntar pessoas como Casagrande, Zenon, Vladimir, e encabeçar um movimento no Corinthians, onde ele vai falar assim: a gente não pode falar de democracia e não atuar fazendo a democracia acontecer. Nós temos que fazer isso. E aí ele cria dentro do clube um movimento para criar a democracia corintiana. Os jogadores decidiam se eles iam ficar concentrados para jogo ou não, se os jogadores que tinham família tinham que ficar concentrados ou não, qual o técnico ia ser contratado, se o bicho ia ser dividido igualmente por todo mundo ou não, com roupeiro inclusive, não só jogadores de futebol, coisas desse tipo. Eles atuavam na administração do clube e durante 1982 e 83 esse time do Corinthians funcionou muito bem, tanto dentro como fora do campo, servindo de exemplo. Os caras usavam faixas para entrar em campo para conscientizar a população. Olha só, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Essa foi uma das faixas que eles levaram. Um outro, dia 15, vote. Inclusive, o Corinthians fez uma camisa com essa escrita: dia 15, vote. Ou seja, seja consciente, vá votar. E aí a mais icônica das camisas dessa época foi essa da democracia corintiana, com a democracia escrita e o corintiano escrito com vermelho sangue, com gotas meio que de sangue, como quem o sangue respingou ali numa violência sofrida. Ou seja, esses caras se engajaram mesmo para usar o futebol como exemplo de organização para atuar contra um governo ditatorial. Nesse momento, o governo está ultra desgastado, ninguém mais respeita o governo militar, ninguém mais tem medo do governo militar. E aí, obviamente, no meio desse quadro todo de greves, ninguém respeita mais a Constituição, você tem aí, literalmente, o pluripartidarismo com várias pessoas aparecendo como rivais do governo, você tem o futebol se mobilizando, e aí é óbvio que isso vai chegar na sociedade civil e vai estourar um movimento chamado Direta Já. Esse movimento dos Direta Já, de 1983 e 84, ele começa meio que com essa coisa de você vai ouvindo um falar daqui, outro dali, outro dali, outro dali, quando de repente está todo mundo ali engajado nessa ideia de acabar com o governo militar e já ter eleição direta antes do Figueiredo sair. Porque pela Constituição, o próximo presidente ainda seria eleito de forma indireta. E se o presidente vai ser eleito de forma indireta na próxima Constituição, você tem um problemão, tá? Por quê? Porque você ainda vai ter ali, querendo ou não, a composição do Congresso na mão do Arena e o Arena teria vantagens. Poderia fazer uma manobra política e eleger o próximo presidente. E aí era um problema isso. Então a população que já estava cansada com a abertura que já ia durar 11 anos falou: chega, se vocês fizeram um monte de emenda constitucional para facilitar o governo, agora está na hora de fazer uma emenda para ajudar a gente. E aí um deputado chamado Dante de Oliveira vai encampar isso e fazer uma proposta de emenda constitucional, a emenda Dante de Oliveira, em 83, para juntar nesse movimento das Direta Já. O movimento das Direta Já adotou como cor símbolo a cor amarela e os caras iam para as ruas e literalmente fazer comícios para falar da importância de votar já a partir de 85, que a eleição tinha que ser direta, que a eleição tinha que acontecer em 84, para em 85 você já ter um novo presidente. E essa campanha foi ganhando corpo, até que em 84 você vai ter literalmente uma massa nas grandes cidades atuando. Olha só esse comício na Praça da Sé, o último comício antes da votação. Olha só a quantidade de gente que você tem aqui. Olha, você não consegue ver gente, você não vê chão, é só gente, ó. Ali, a Praça da Sé, o Vale do Anhangabaú, lotado, abarrotado de gente. Esses caras todos pedindo, os deputados com medo de falar que estavam contra as diretas, mesmo aqueles que não gostavam, não iam falar, não iam se queimar politicamente. Então todo mundo falou: não, a gente vai votar a favor. Então era um clima de já ganhou, a direta vai passar. E aí a votação tinha que acontecer até, no máximo, o meio do ano. Por quê?
Se você vai ter eleições diretas, você tem que organizar o país inteiro. E aí você precisa de tempo. Então você precisaria de tempo para a campanha eleitoral, mas tempo para organizar o pleito, a eleição. E você não poderia ter o segundo semestre comprometido com esse tipo de coisa. Isso já estaria, literalmente, tinha que estar resolvido. Então a votação tinha que acontecer até no máximo aí, começo de maio. E o que vai acontecer? A emenda Dante de Oliveira não vai ser aprovada, ela vai ser derrotada e não chegou nem aí para o Senado, porque no Congresso o que eles usaram foi uma medida meio malandra, espúria, suja. O que rolou? Você precisava de 320 votos para aprovar a emenda. 320 votos. Então você precisava de mais do que foi conseguido, que foram 298 sims. Só que você só teve 65 nãos. O que aconteceu foi que um monte de gente não foi votar aqui, ó. 113 ausentes. Ou seja, covardes que ficaram com medo de dar a cara para bater e mostrar a sua opinião. Caras que simplesmente não foram, porque assim, se eu não fui, você não pode falar que eu sou contra. Eu simplesmente não fui votar. Era o medo de se queimar, não tiveram coragem de chegar lá e falar assim, ó, tá, eu vou votar contra porque eu não quero mesmo as diretas. Não. Que querendo ou não nessa situação política, esses 65 que votaram não, eles tiveram muito mais coragem que esses 113 que se ausentaram, que pensaram em se preservar politicamente. E aí, não querendo as diretas, preferiram não ir votar do que votar contra. Porque assim, eu não votei, a culpa não é minha. E aí faltaram 22 votos, e aí as diretas não passam. E aí a próxima eleição vai acabar sendo indireta. A sensação para a população foi de que o Congresso brasileiro não representava os interesses do povo. E aí esse papo de que o Congresso Nacional é a casa do povo, ficava claríssimo que não era. Que o Congresso Nacional é a casa de um bando de rato corrupto que se defende. Porque esse é o símbolo. Se a população está querendo, se a população está nas ruas, se era um esforço maciço, se não tinha ninguém aqui, nenhum movimento maior que falasse contra as diretas, por que o Congresso votou contra? Por que isso aqui não foi nem levado para o Senado? Essa é a grande questão. E a população se sentiu mesmo ludibriada, enganada. Tá? E aí o que vai acontecer? Você vai ter que torcer para o menos pior, que é a eleição indireta, pelo menos indicar um candidato que a população queria. E a população não queria ninguém do PDS, porque o PDS era o antigo Arena. Já que eu não vou poder votar, que pelo menos ganhe alguém da outra turma, que é o PMDB. Só que aí o governo ia fazer uma grande malandragem, mais uma. Qual era a malandragem? O voto vai ser indireto. Quem deveria votar seriam então deputados e senadores. Para evitar a pressão e ganhar mais votos, se criou o colégio eleitoral. O que era isso? Você teria um número de deputados votando, um número de senadores votando, mas você também teria um número de deputados estaduais com direito a voto. Um número determinado de deputados estaduais votando. Ou seja, qual a região que mais tem estado no Brasil? O Nordeste. O Nordeste tinha muito estado que tinha sido favorecido com o governo militar, com a ditadura militar. Então esses caras teriam a tendência a votar de acordo com o desejo de acordos políticos ali do antigo Arena, do PDS. E aí ficava muito claro que seria muito difícil o MDB indicar alguém que pudesse ser eleito. Houve uma disputa ali interna para ver quem ia ser indicado, e aí, literalmente, o indicado foi o Tancredo Neves, que vai sair como candidato do PMDB. Pelo PDS, vai ser indicado um cara chamado Paulo Maluf. Então você tem aqui o Paulo Maluf, esse político continua na vida política até hoje, e o Tancredo Neves, tá? Esse senhor aqui, O Paulo Maluf, ele estava com a eleição garantida, como eu te falei. O PDS estaria com a eleição garantida se não tivesse uma racha interna. E essa racha interna aconteceu exatamente por conta do Maluf. Os políticos históricos do Arena não gostavam do Maluf, achavam o Maluf um cara que tinha entrado no partido há pouco tempo e que não tinha um histórico. Era uma forma do PDS lançar um político meio que desvinculado tão brutalmente do governo militar para tentar falar, esse cara não teve tanto vínculo com o governo militar, ele foi governador de São Paulo, fez um bom governo, então ele pode ser presidente. Só que os políticos do Nordeste, do PDS, não gostaram dessa história. E encabeçados por um senador da Bahia, um político da Bahia, chamado Antônio Carlos Magalhães, eles vão rachar o partido, eles vão avisar, se o PDS indicar nas prévias o Paulo Maluf, a gente racha o partido. E a gente vai embora fundar outro partido. A prévia lançou o Maluf como candidato. Aí, meu amigo, não teve escolha. O Antônio Carlos Magalhães acabou criando o chamado PFL, o Partido da Frente Liberal, vai bater na porta do Tancredo Neves e perguntar assim: Oi, Tancredo, quer ser eleito? Porque com a aliança entre PMDB
e PFL, o Partido da Frente Liberal, ficaria muito difícil do Maluf ganhar, porque ele estava perdendo o voto dos deputados do Nordeste que estavam indo embora apoiar o Tancredo Neves. Se criou aqui o que se chamou de Aliança Democrática, ou o que você chama hoje institucionalmente na política brasileira de centrão. Essa turma do meio de campo ali, que faz acordo com tudo que é governo e que nunca quer, na verdade, estar no governo, só quer fazer acordo. Ou seja, é uma estrutura meio que orgânica do Congresso. É impossível governar sem esse centrão. Acabou de se criar esse centrão. O Tancredo teve que fazer concessões para conseguir esses votos e é aquela coisa, a gente vai matar a cobra dentro do ninho dela, mas para matar a cobra tem que entrar no ninho, então eu vou ter que conviver com cobra. E aí é o grande problema. Esse centrão, essa aliança democrática estabeleceu o chamado compromisso com a nação de que eles iriam vencer e reformar a Constituição, fazendo o Brasil voltar a ser uma democracia sem um governo autoritário, sem uma ditadura. E o resultado dessa união entre PMDB e PFL, esse centrão funcionou muito bem e eles conseguiram derrotar o Paulo Maluf, que terminou com 180 votos contra 380 do Tancredo Neves, que vai ser eleito o próximo presidente. Essa votação aconteceu em janeiro de 85, só que o Tancredo nunca vai tomar posse. Por quê? Porque ele vai ficar doente e ele não vai conseguir tomar posse. Só que agora vem a parte triste. Porque ele não pôde tomar posse e automaticamente, ao morrer, ele vai se tornar meio que um ícone. Ele vai ser canonizado como um santo que iria salvar o Brasil e que não pôde. Mas mais do que isso, o Tancredo Neves, ele não vai tomar posse e quem vai ficar no lugar dele é o vice, que foi um cara que era o antigo presidente do Arena, que foi, óbvio, virou PDS, continuou como presidente do partido do PDS e que em cima da hora trocou de lado, buscando uma vaga na coligação com o Tancredo Neves para buscar mais apoio. Ou seja, o Tancredo Neves falou assim, ó, eu dou para você a vice-presidência, contanto que você me traga mais votos. E esse cara, chamado José Sarney, vai ganhar no colo dele a presidência do Brasil. Nem se o Arena tivesse pensado nisso, ele conseguia fazer um plano tão perfeito. Porque o governo acabou na mão do José Sarney, antigo líder do PDS, do Arena, e que agora vai ser o presidente do Brasil com a cara de democrático por conta da aliança com o PMDB. Mas isso aí, esse papo de nova república brasileira, é um assunto para um outro momento, para um outro vídeo. Espero ter sido claro. Um grande abraço para vocês. Até mais.